Olá pessoal, hoje eu resolvi gravar um vídeo sobre um assunto que me tocou muito, sabe? Eu venho refletindo sobre isso há alguns dias e eu gostaria de pegar uma analogia para a gente falar sobre esse tema, porque é bastante oportuno, né? Para o momento e para que a gente leve também para a nossa vida como praticantes de Aikido, como estudantes, como familiares, como pessoas de convívio, como profissionais e também talvez até principalmente, como pessoas que se esforçam por ser alguém melhor a cada dia. Eu estava num desses raros momentos de matando tempo na internet, né? E vi uma imagem, eram dois desenhos e havia a seguinte reflexão. Primeiro tinha um desenho de uma barata e alguém dando uma chinelada na barata. E depois tinha um desenho de uma borboleta voando num jardim. Estava escrito assim: se você matar este ser, e aí mostrava a pessoa matando a barata, você é um herói. Mas se você matar este ser, e aí mostrava a borboleta, você é um monstro. E aí a reflexão no entorno dizia que a beleza eventualmente pode tornar as coisas um pouco relativas, né? E fazendo uma análise mais profunda, dizendo que a aparência, a maneira como nós enxergamos as coisas, perverte nosso juízo de valor. Olhando para aquilo ali, eu lembrei de uma coisa muito interessante, né? Eu nunca fui muito de cuidar de planta, eu não tenho muita facilidade com isso, né? Mas, por causa desse período de quarentena, eu tenho trabalhado em home office. E na sacada aqui do quarto em que a gente improvisou um escritório aqui em casa, tem algumas orquídeas que a minha esposa cuida e são muito bonitas, né? São plantas muito bonitas. E algumas dessas orquídeas já têm alguns anos. E é uma coisa interessante sobre isso, né? Que é o fato de que as orquídeas elas florescem algumas semanas por ano só. Dependendo de onde você vive, dependendo de qual é a espécie, dependendo de como é a luminosidade e tudo mais, né? Podem ser poucos dias, algumas semanas, eventualmente um pouco mais de um mês ou um tanto mais. Depende de como cuida e de onde você está. Mas raramente, muito dificilmente você vai ver isso florido o ano inteiro, né? E aí, observando essa curiosidade, eu ainda busquei mais algumas informações na internet para enriquecer um pouco o que dizer para vocês, e eu soube que tem dois elementos de dependência diretos aí. Quanta luz ela recebe e como ela recebe água, frequência, quantidade, essas coisas. Ainda assim, não vai ser mais do que umas poucas semanas por ano. Só que a orquídea é uma flor muito bonita, né? E se vocês forem comprar orquídea para dar de presente para alguém, vocês vão ver que não é a flor das mais baratas. De repente, se você colocar na balança, né, e considerar, vamos imaginar que você cuide de uma orquídea na sua casa e ela floresça durante 4 semanas por ano. Você vai ver que você trabalha 11 meses cuidando daquele ser para que ele te dê um mês de alegria e satisfação em olhar para aquela beleza toda. E ainda assim, quando os primeiros pendões aparecerem, quando os primeiros botões florescerem, você não vai achar que foi trabalho perdido. Eu não acho que foi trabalho perdido quando eu vejo a alegria da Gabi quando as flores abrem. Quando eu vejo o brilho no sorriso dela quando as flores abrem. E isso é algo bem bacana da gente raciocinar, porque muitas vezes o caminho marcial ele pode dar a impressão de ser um caminho de muitas agruras para poucas alegrias, sabe? Mas eu garanto para vocês, na hora em que os primeiros resultados desabrocham,
vale demais a pena, vale todo o esforço, vale todo o sofrimento, vale todo o suor. Um grande professor que eu tive, e eu sempre menciono isso para os meus alunos, costumava dizer que nunca vai cair uma gota de suor sobre o tatame que não vai te dar algum retorno. E isso é muito verdadeiro. Só que assim como todo o trabalho de 11 meses que você tem para cuidar de uma orquídea para que ela floresça durante um mês, também pode ser que você tenha que derramar suor sobre o tatame por alguns anos ou algumas décadas, até que possa ver os resultados. E esses resultados não vão acontecer necessariamente durante uma execução em combate, sabe? É claro que é muito gostoso quando você treina arduamente por um longo tempo e aí de repente você é submetido a um exame e faz aquele exame feliz, se sentindo bem, ou quando você vai participar de um seminário e como as técnicas estão bem sedimentadas e o seu corpo está bem disponível, seu espírito também está bem disponível e você consegue se divertir muito com aquilo, é claro que isso é super gostoso. Ainda assim, comparado a tudo que o treinamento marcial pode te dar, isso é como se fosse um pequeno pendão surgindo, ainda não é a flor desabrochada. As flores do seu treinamento, elas transparecem à medida em que o treinamento marcial faz com que você se torne uma pessoa capaz de viver de um modo diferente, sabe? Quando, por exemplo, diante de intempéries da vida, que sempre vão acontecer, você consegue se desviar daquilo ali de uma maneira diferenciada, né? Por exemplo, é muito comum que a gente veja nos ambientes de trabalho pessoas ficando ofendidas com as mais diversas situações. E para não achar que isso necessariamente seja algo diretamente pessoal, eu vou dar um exemplo muito comum de acontecer na área de projetos de software, que é uma área com a qual eu trabalho há tantos anos, e que muitas vezes deixam as pessoas bastante tristes. É muito comum que um projeto seja conduzido durante um bom tempo como algo prioritário e que lá pelas tantas, por causa de uma situação de mercado, por causa de uma oportunidade, por causa de uma mudança de decisão estratégica na empresa ou qualquer coisa assim, alguém tenha que tomar uma decisão e aquele projeto tenha que ser despriorizado para entrar um outro no lugar. O que acontece é que uma pessoa que tenha trabalhado muito apaixonadamente com o projeto anterior pode se sentir muito mal com isso. Às vezes tem a impressão de que o projeto foi engavetado e tal, porque começou a haver um envolvimento pessoal com aquele trabalho, né? E aí se desconsidera o aspecto da estratégia e tudo mais. Eu também já me senti assim muitas vezes, sabe? Depois que eu comecei a estudar gerenciamento de projetos é que a visão mudou um pouco. Mas o fato é que algo óbvio deixa de ser enxergado quando isso acontece, que é a situação simples de que todos os trabalhos dentro de uma empresa, e no caso das empresas de software isso é extremamente verdadeiro, são ditados por uma estratégia de relação com o mercado. Se o mercado faz um movimento diferente e a estratégia tem que gerar uma adaptação, eventualmente aquilo vai gerar também uma adaptação nos projetos que estão em andamento. Isso não tem nada de pessoal. As pessoas não deveriam se ofender com isso. Contanto que as relações entre as partes estejam preservadas, por exemplo, as pessoas estão trabalhando em um ambiente saudável, dentro de um horário adequado, com as ferramentas adequadas, estão sendo devidamente remuneradas e tudo mais, está tudo certo, né? Por quê? Porque amanhã é outro dia. E nada dessas coisas todas, nada disso é sólido, né? Da mesma maneira acontece então com os planos da nossa vida. Muitas vezes a gente traça planos que parecem algo muito bem delineado e que a gente começa a se apaixonar pela execução daquilo ali e gera um monte de expectativas naquela realização e de repente pode ser que as coisas não fluam dessa maneira. Nós temos um exemplo bem claro no nosso dojo. Nós tínhamos alguns exames avançados previstos agora para julho, estávamos bastante felizes, né, com essa oportunidade e aconteceu uma pandemia mundial. E aí?
Isso não depende da nossa vontade, né? Sempre vai ter muitas variáveis que não dependem da nossa vontade influenciando um contexto. Pessoas que não tenham sido preparadas no fogo do treinamento marcial, na prática, elas vão acabar então experimentando um número maior de frustrações, justamente porque elas tendem a achar que lidar com a frustração seja algo ruim, seja algo negativo, seja algo que não deveria acontecer com elas para que a vida fosse considerada justa. Ao passo que as pessoas que treinam e cultivam um caminho marcial, elas estabelecem um outro nível de relação com as frustrações. Elas aprendem a se aproximar da frustração e olhar a frustração de frente como parte importantíssima de um processo de amadurecimento e aprendizagem. E isso eu considero de alguma forma que seja o aspecto mais rico do treinamento marcial, sabe? Então todas as vezes que nós somos corrigidos, todas as vezes que os nossos professores nos dizem não, todas as vezes em que a gente se esforça demais e de repente tem até a sensação de que está fazendo algo muito bem feito e vem um professor muito mais graduado e olha, procura se movimentar assim, procura se ajustar assado, procura assumir outro tipo de atitude, etc. No começo isso quebra o nosso ego de uma maneira muito intensa, né? Tem pessoas, eu cansei de ver pessoas abandonarem o treinamento logo no começo por causa disso. E também já tive muitos alunos que abandonaram o treinamento cedo por causa disso. Agora, aqueles que ficam e aqueles que vão submetendo o seu ego continuamente a esse tipo de processo de transformação, conseguem ver além da aparência da barata e da borboleta para valorizar o eixo da vida num espectro bem mais amplo, né? E esses sim, vão ter cada vez melhores condições de trabalhar com as frustrações como força motriz e não como um freio. Regar a planta que não tem flor durante 11 meses, então, corresponde à ideia de persistir, a ideia do esforço contínuo, a ideia, quando a gente assina algum comunicado dizendo Gambate Kudasai, mais ou menos o espírito, né? Que a gente continue se esforçando, que a gente continue se empenhando, que a gente continue se entregando ao trabalho, porque isso vale a pena. Nós somos um grupo grande, felizmente, né? E quando eu falo nós, eu estou falando Mokuso e Mokuso Sankai, uma única família. Estou falando também do Instituto Aiki como um todo, né? Tanto na figura do Sensei Marcos quanto de todos os outros professores. E há entre nós, sem dúvida, pessoas que estão tendo dificuldades severas para lidar com esse período de isolamento social, ausência de treinos e as frustrações que decorrem disso. Mas também há uma quantidade muito considerável, e eu até creio, pelas conversas que tenho tido, que isso seja a expressa maioria, de pessoas que estão lidando com isso muito melhor do que imaginariam e muito melhor do que as outras pessoas do seu convívio que nunca tiveram nenhum contato com nenhuma disciplina oriental. Regar durante 11 meses uma planta sem flor é desenvolver resiliência. É desenvolver a confiança no fato de que um trabalho contínuo vale a pena ser cultivado, porque o fruto que aparece lá na frente, a flor que aparece lá na frente, o resultado que aparece numa hora como essa, que é muito necessário, que é muito superior à satisfação de ir bem no exame ou de se divertir num seminário, vale a pena. Eu garanto para vocês que, claro, nós teremos que lidar com muitas incertezas na hora de voltar para a nossa nova realidade, né? Incertezas de mercado, incertezas de trabalho e tudo mais, cuidados extras de saúde, adaptações e tal.
Só que ainda assim, aqueles de nós que estivermos disciplinadamente, humildemente e dedicadamente regando as nossas plantas, a gente vai conseguir fazer essa via da volta com muito mais facilidade do que as outras pessoas. E isso não tem preço. Então, na hora em que o esforço parecer demais, na hora em que parecer que a dor, ou que o suor, ou que a dificuldade estejam exigindo demais de você, lembra da orquídea. Lembra da felicidade que surge quando o resultado de muito trabalho desabrocha em uma beleza que não tem como descrever em palavras. Lembra disso. O que nós estamos experimentando agora é o desabrochar de um cultivo de vida e que vale a pena a gente persistir. Então, daqui a pouco, e a gente já tem visto os ventos da mudança, gradualmente vão acabar liberando a gente para voltar. E como a gente vai encarar essa volta é uma outra etapa importante do treinamento. E a gente vai superar, e a gente vai se organizar para fazer isso da melhor maneira e tirar o melhor proveito juntos. O meu pedido então é para que vocês reflitam sobre isso, sabe? Reflitam se vocês não estão avaliando a dificuldade do treino como uma barata e um ganho eventual como uma borboleta e deixando de perceber que tudo é vida. O treino é vida, a dificuldade é vida, a correção é vida, o sofrimento é vida, a congratulação também é vida, o passar no exame é vida, o progredir é vida, fazer amigos é vida, tudo é vida. Tudo é vida, tudo é o verdadeiro fluir da vida. E essa vida não transcorre de forma linear, né? Nos aspectos matemáticos a gente aprende que a reta é a menor distância entre dois pontos, né? Pois bem, na vida prática, e principalmente na via marcial, a gente vai aprender que a reta é a distância mais pobre entre dois pontos. Numa distância não linear, que é essa vida de altos e baixos que a gente experimenta no transcorrer do nosso treinamento, a gente aprende muita coisa. Muita coisa. E eu, com certeza, aprendi muito mais com os nãos dos meus professores do que com os sims. Então, eu espero de coração que essa mensagem alcance vocês num bom momento, num momento oportuno. E se você achou que isso daqui vale, de alguma maneira, para outros âmbitos, né, para trabalho, para família e etc., por favor, sinta-se à vontade para compartilhar, tá bom? Aproveito para agradecer novamente por todas as contribuições que têm vindo dos nossos alunos para sustentar o nosso trabalho, para sustentar o nosso dojo, para manter o dojo disponível, porque daqui a pouco a gente está de volta, e também ao trabalho, ao empenho, à busca de todo mundo que continua estudando, me mandando perguntas, que continua procurando materiais, que continua se interessando pelo treinamento e também por aqueles que seguem alimentando a via do Aikido das mais diversas formas. Todos os professores de todas as escolas que têm se esforçado de maneiras diferentes, alguns fazendo lives, outros organizando bate-papo no Zoom, outros gravando vídeos de técnicas, incentivando ao treinamento, outros compartilhando materiais. Cada um de nós está fazendo a sua parte. Eu tenho certeza que cada um de nós está fazendo isso com o máximo carinho e é dessa soma que todo mundo vai sair melhor no meio disso tudo. Tá bom? Um grande abraço a todos e até breve.